Boa noite, meu público querido. Boa noite, César. Boa noite, público também. Hamilton, nós estamos iniciando hoje a 32ª edição do canal do Proletariado e até com certo orgulho eu digo que este mês a gente comemora 3 anos de 3 anos, que beleza. ininterruptos do canal do Proletariado. A gente só para no período de férias, né? É, Estou muito feliz aqui de férias estar não remuneradas, né? Férias férias não. não remuneradas. Nossos patronos não nos pagam as férias. E estou muito feliz também, Hamilton, porque hoje a gente tem uma entrevistada muito especial, né? Uma poeta luso-angolana, a Regina Correia, que prontamente aceitou o nosso convite para participar desse programa, né? E, para nossa alegria, ela convidou a Luísa Fresta, que é uma escritora também luso-angolana, nasceu em Angola, viveu a maior parte da vida em Angola, e hoje vive em Portugal, né? Ela é A Luísa é contista, poeta, escritora, enfim, tem vários livros publicados. E ela convidou, para nossa alegria, o grande amigo nosso, Marcelo Bretas, que conhece bastante bem a obra da Regina Correia, para comentar também a sua obra. Vamos chamar então a Só um Regina? minutinho, eu queria só Claro. dar umas palavrinhas sobre os 32 programas. Eu acho que é uma alegria também bastante grande a gente ter a ousadia de estar 3 anos no ar, né? Com uma proposta de diversidade poética. Nesses 3 anos, a gente teve uma abrangência nacional, do Maranhão até o Sul, né? E também de participantes de outros países da África e de Portugal, e com a perspectiva de ampliar bastante para a América Latina também. E eu acho que 3 anos é um ano assim de que a gente está se formando, né? A criança está se formando, formando seus valores, formando sua andadura, seu caminho, etc. Eu acho que eu me sinto assim, já com grande aprendizado acumulado. Então, é uma vibração mesmo, a gente está comemorando esses 3 anos com a Regina, com a Luísa Fresco, com o Marcelo Bretas, né? E vamos à frente, vamos chamar a nossa convidada. Então, com a gente, então, a Regina Correia. Boa noite, Regina. Boa noite, Obrigado por Regina. aceitar o nosso convite. Boa noite, César, boa noite, Hamilton. Antes de mais nada, parabéns pelos 3 anos de programa. Um grande abraço e muito obrigada. Estou com uma luz deficiente, não sei porquê. Paciência. Peço Não, dá desculpa. para ver seu rosto. Então, Regina, é uma alegria grande você estar aqui no nosso programa, né? Você é uma poeta que tem circulado muito na Europa, na África, e que tem uma obra importante. E, Regina, como faz parte do nosso programa, a gente gostaria de situar os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores, de quem é a Regina Correia, como que a Regina Correia qual foi o campo de formação da Regina, quais as influências que a Regina teve, como que a Regina, as primeiras influências na escola, em casa, etc., para as pessoas se situarem um pouco e depois avançar um pouco para compreender um pouco melhor a tua obra mais adiante. Pois bem, eu digo sempre que tive uma infância pendular entre Angola e Portugal, o que é hoje Portugal, e que se chamava, enfim, nos anos 50 ainda, quando nasci, a metrópole, porque vivia na colónia, não é? Sim, tinha, enfim, sou de uma família, portanto, os meus pais eram pessoas humildes, com instrução básica, e não havia biblioteca em casa. Portanto, eu tinha um ambiente muito simples, mas de gente, sobretudo o meu pai, como teve 3 filhas, achava que devia investir na nossa educação. E foi realmente um passo muito importante naquele tempo, enfim, de vida colonial, que o meu pai deu. Portanto, investiu bastante na nossa educação. Eu era a mais velha e, portanto, como vivíamos, enfim, no mato, em Angola, quando chegou a idade da escola, vim para Portugal, naquela altura a metrópole,
para uma aldeia junto a Viseu, de onde é a família e onde eu tinha nascido, eu digo que por teimosia dos deuses, e regressei com a minha mãe depois a Angola com 8 meses de idade, onde vivi. Portanto, vim para Portugal fazer a instrução primária e depois regressei a Luanda em janeiro de 62 e frequentei todo o liceu, que no Brasil se chama ginásio, em Luanda, e regressei a Lisboa com 17 anos para frequentar a universidade. Portanto, andei sempre entre a vida rural, o ambiente rural angolano e português, e depois, mais tarde, o ambiente urbano, quando estudei também de Angola e Portugal. A minha formação, digamos que a devo, sobretudo, enfim, a formação mais académica, digamos, ou eu até tenho algum pudor em chamar-lhe literário, mas o gosto pela escrita, pela leitura, pelos livros, eu devo realmente à escola. Sobretudo a 2 professoras que tive em Luanda. Isto quanto às influências, não é? Porque todos os bocadinhos que eu tinha, eu era uma criança muito reservada, como vivia na estranheza dos mundos, como eu digo, sempre sozinha, tipo uma encomenda postal enviada para Portugal, regressa a Angola, volta para cá. Andei sempre muito só, tive uma certa necessidade de me agarrar, digamos, à escrita, naturalmente muito incipiente dos primeiros tempos, para estabelecer um diálogo com os silêncios e com a ausência e comigo própria, não é? Portanto, e com o mundo, com as estranhezas do mundo. Eu digo muitas vezes que se não fosse a poesia, sobretudo para cobrir ou encher os buracos negros da existência, não sei o que teria sido, ter-me-ia se calhar perdido pelo caminho. Portanto, a escola foi importantíssima e eu comecei, digamos que a influência do ponto de vista das leituras, pelo existencialismo e pelo absurdo. Eu lia muito teatro, li Ionesco, sei lá, li o Beckett, li Kafka, o Camus, o Sartre, tudo isto muito novinha. Comecei a ler Sartre com 13 anos, porque talvez a minha forma de estar já num mundo muito isolada, muito metida para dentro, muito dialogando com os silêncios, me levava até aos existencialistas, não é? Ao problema, enfim, o problema da morte, o problema do sentido da existência, o destino da alma. Vivia numa família católica, tudo isto me chamava e, portanto, foi, de certa forma, na juventude, os existencialistas na literatura e depois na filosofia, mas na literatura e os do absurdo que mais me marcaram, não é? Porque davam-me de certo... Eu sentia-me identificada com aquela forma de nos apresentarem as condições reais, não é, da existência humana e, de certa forma, fugindo de construções abstratas, etc. Relativamente a portugueses, Virgílio Ferreira encheu as minhas medidas, isto quando vim depois para a universidade, que é um existencialista de todo o tamanho na literatura portuguesa, não é? E pronto, quer dizer, de certa forma foi um pouco isto o meu percurso. Portanto, a escola, a importância da escola, da biblioteca da escola e do contacto com um determinado tipo de literatura, ainda muito jovem, que me, de certa maneira, abriu o caminho para não sei, eu para escrever coisas. Não gosto muito não me sinto escritora, escrevo, mas escrevo
por necessidade vital. Escrevo pouco, eu sou muito lenta a escrever, muito lenta. Mas é isto, de certa forma, é isto. Mundo rural, mundo urbano em oposição, pendular entre Angola, Portugal, entre África e Europa, enfim, entre muitas ilhas. Eu digo que sou de muitas ilhas de pensamento, ilhas de vivências, ilhas de estranheza, ilhas de esperança, de desencanto, de tudo. Tua mãe dizia que as primeiras palavras foram nomes de peixes, é verdade? É verdade. A minha mãe, sim, dizia-me que as primeiras palavras que eu disse não foram aquilo que normalmente os bebés costumam dizer quando começam a falar, que é mamã, papá, ou sei lá, outras coisas, não é? E porque vivíamos na Barra do Dande, portanto, na Praia da Pambala, e a norte de Luanda, que tinha, e o meu pai, portanto, era uma fazenda, uma roça de banana e sisal e também café, mas tinha também, como era na costa, na foz, não é? Do Dande, tinha pescaria, tinha pesca também. E, portanto, pelos vistos, segundo contava a minha mãe, eu comecei a gatinhar para a praia, para o mar, e o mar está presente em mim sempre, porque, digo, eu atravessei o mar na barriga, no útero da minha mãe, de Angola para Portugal, regresso com 8 meses por mar a Angola, volto para Portugal com 6 anos e meio, sozinha, entregue a pessoas amigas do meu pai, que eu não conhecia, para frequentar a escola básica, depois cá, também por mar, volto a Luanda quando é 9 anos e meio, por mar, e depois, e sempre vivi junto ao mar, e depois em Luanda também. O meu pai teve indústria de pesca ao lado de uma fazenda de café, portanto eu cresci entre dois mundos, entre o mar e o interior, a floresta, porque era realmente a norte, na zona dos Dembos, perto do Congo, e na zona do Uíge, e isto dá-me de certa forma, se calhar, a porta, ou abre-me a porta para a outra paisagem que me preenche por dentro, que é o deserto, porque tive o primeiro contacto com o deserto ainda muito novinha e para mim foi a abertura para o infinito, porque estava habituada a ambientes verdes, não é? Do norte, da fazenda de café e depois do mar e tal, e aquilo foi assim o tudo e o nada, sem perceber muito bem, mas que me marcou muito até hoje. Regina, você é muito modesta, né? Porque você se diz uma escritora média, mas você ganhou vários prêmios, troféu, com a sua literatura. Como é que você explica isso? Não sei, isto não é ser modesta, de certa forma, é a minha maneira de estar, é uma certa descrição, porque, e a noção dos meus limites, não é? Tenho consciência de não ser, enfim, uma dona da palavra escrita, quem me dera, como são outros que eu tanto admiro, mas esses prémios, pronto, vêm, são coisas que me têm acontecido e, curiosamente, o primeiro sim foi cá, quando publiquei o primeiro livro, que foi um prémio de revelação, e é ficção, e que tem a ver com a guerra colonial, com o regime português da ditadura, etc. Portanto, houve quem o classificasse de um livro quase neorrealista, ou no caminho do neorrealismo, não sei. Não quero eu classificar nada. E esse foi um prémio ganho cá, foi o primeiro, que eu nunca me passaria pela cabeça que poderia realmente ganhar, quer dizer, no meio de tanta gente que tinha concorrido, com bons livros, pelos vistos. Pronto. Depois ganhei 2 prémios que me são muito caros, porque vêm exatamente do Brasil.
do Rio de Janeiro, onde eu nunca fui ao Brasil, como já disse, estive 2 vezes para ir ao Brasil e nunca fui. Quem sabe, anda por aí um passarinho de cor amarela cantando bem e dizendo que talvez, se a saúde não falhar qualquer dia, talvez vá. Mas vêm do Brasil, curiosamente, e são sempre, eu não quero dizer que são coincidências, mas foram prémios a partir de encontros que eu não tinha programado e que aconteceram e que as pessoas, portanto, há uma senhora, a Jo Ramos, que tem uma editora, a ZL Livros Books do Rio de Janeiro, que eu estava num encontro onde esta senhora esteve e pronto, e viu o livro, o primeiro, que foi o Sou Mercúrio, Já Fui Água, e Noite Andarilha, que são 2 em 1, e de poesia recebi o prémio também em 2018 de melhor poeta do ano, e em 2021 recebo com este último livro o Conjugação de Mapas. Aí já foi, enfim, digamos que uma procura também da editora, que concorreu para vários prémios e foi considerado o melhor livro de poesia, portanto, por essa editora do Rio de Janeiro, a quem eu estou extremamente grata. Como é evidente, há quem diga que os prémios são sempre coisa muito aleatória e muito, enfim, mas estou muito grata, porque é um sinal de reconhecimento que a pessoa eu pelo menos, não estava à espera, e aconteceram. Tem tudo acontecido assim, como estar aqui convosco. É um acontecimento, não é? Quase que espiritual, através do nosso amigo Marcelo Bretas, não é? Que um dia nos conhecemos, mal, mas e depois convosco. E eu estou muito grata pelo convite e parabenizo pelo programa. Regina, você em algum momento falou que, não agora na entrevista, mas no nosso contato, que você não teve uma infância, você foi criada. E depois você completou aqui no programa que a poesia te salvou, né? Por que a poesia? Por que a poesia? Por que não outra linguagem? Eu sei que se escreve prosa, mas escreve prosa poética também. Porque como que surgiu a poesia? Como que o primeiro momento de poesia? Sim, eu digo muitas vezes isso, as pessoas olham-me, às vezes pensam que eu estou a brincar, mas não é a brincar, é realmente muito a sério, que acho que não tive infância. Infância no verdadeiro sentido, enfim, num certo sentido literal, que é do gozo, da idade, das brincadeiras, com os amigos, com os irmãos, com a família. Quer dizer, porquê? Porque fui obrigada a enfrentar mundos desconhecidos, completamente só, longe do meu ambiente, da família, de tudo, e portanto, claro que tinha família, mas eu não a conhecia, e portanto isto muito novinha foi ser obrigada a enfrentar a estranheza dos mundos. E citando-me a mim, eu digo que a poesia foi o vínculo entre a estranheza e o entendimento, que foi evitando essa desconstrução e a desintegração do eu nesses mundos a que eu chamo da desviagem opressiva, porque a poesia foi-me um lugar talhado para os recuos e para os avanços dessa peregrinação árdua pelas tais ilhas escavadas em mapas desconhecidos. E, portanto, foi um diálogo permanente com os silêncios, com as ausências, porque é uma linguagem, quer dizer, a linguagem poética permite-nos dialogar com as emoções, com os sentimentos, com um certo, digamos que, fazer transparentes os nós opacos que não se desatam nos dedos, muitas vezes que estão semipresos ou nas mãos quase entrevadas, não é? Porque exatamente fala com as emoções, com os sentimentos, com o olhar o mundo de uma forma
talvez mais introspectiva, não é, do que é a ficção, que tem, ou a prosa, que tem muito que ver com contar histórias. A poesia é quase que contar a nossa história e a do mundo envolvente, mas através de, enfim, de uma linguagem própria que pode, que não obriga a uma continuidade de um fio condutor, que se pode desligar e voltar a ligar, não é? Voltando a citar-me, eu digo às vezes que a poesia lava as feridas da alma e prepara para o reencontro com o drama em gente, com a dor do mundo, através dessa linguagem filtrada das emoções, e podemos descobrir o infinito nas asas do poema e subir ao cume da montanha, onde a luz permanece. E depois dessa fala, você tem que falar um poema, não é possível. Chegou o momento, já deu uma introdução poética improvisada. Então agora. Eu não gostaria de. Portanto, eu convidei a grande amiga e grande escritora, que é múltipla nas suas valências, não é? Em todos os géneros, a Luísa Fresta, para falar um pouco, porque eu tenho falar um pouco da minha poesia, ela conhece-a bem. Vai chegar o momento, lá vai chegar o momento. Eu não sei o que é que ela vai ler, eu tenho um bocado de receio de poder estar, digamos que a passar-lhe à frente, mas vou atrever-me a ler um pouco de um poema que dedico deste livro, portanto, do último, do Conjugação de Mapas, que é a minha, de certa forma, uma cartografia identitária pelas muitas ilhas dos sentimentos, das emoções, dos desencantos, sei lá, do amor, da morte, da paixão, da esperança, de tudo. E então, e claro que contemplando um certo triângulo afetivo entre Angola, Cabo Verde e Portugal. E eu tenho um poema que dedico ao meu filho, Bruno, que é... o poema tem o título No Relógio da Voz de Deus. E diz assim... trago tambores cravados na seda alva de suas lágrimas, recortadas no salto mortal do leopardo para o festim. Sob um manto de borboletas, azulando o tronco seco da viagem última, gravada no relógio da voz de Deus em mim. Trago também o tempo das pitangas, que o cio da savana traça no punhado de razões que a razão primeira não alcança, como se uma crisálida de pedra estendesse asa sôfrega nas ancas espíneas das acácias da minha andança. Trago no braçado trêmulas flores de negrume, com os olhos esbugalhados no leito branco dos matagais, à espera que a vida prenda na esteira do tempo o mel, a canela e a correnteza ao silêncio de todos os sinais. Trago porta escancarada sobre archotes a caminho das tempestades e do batuque, sem voz, do sangue perdido. Caçador, acocorado ali, no contrabando, rio acima, entre pragas e cargas, no lombo do dia, há muito escurecido. Trago chicotes, gargalhando, um horror de tempo no vai e vem dos insetos, só febre nesse eco amargo dos palmares e suspiros na ponta de um cigarro abraçado ao gosto de veneno na ombreira do medo, agachado dos jantares.
e no relógio da voz de Deus em mim, trago a mão decepada da noite encolhida num degrau enferrujado, tanta vez luar, diante do paraíso ido, reboa trovão, cai o frio, sobre remorso embranquecido, colado aos mortos por velar. Obrigada. Poema. Maravilha. Hamilton, antes de você fazer a próxima pergunta, eu queria colocar aqui, porque senão a gente vai passar o tema e não vai dar tempo, um comentário da Surama Sura, que pergunta a você, Regina, qual país te inspira mais, Angola ou Portugal? E queria agradecer também só um minutinho, agradecer também a presença da Maria de Fátima Correia, que está nos assistindo diretamente de Lisboa. Obrigado pela presença, Maria de Fátima e Surama Sura, e aos demais que eu não consigo identificar porque não fizeram comentários. Regina, a palavra é sua. Um abraço grande à Surama Sura. É uma pergunta fantástica porque tem exatamente que ver com esse fio identitário que se desdobra nos dois mundos. Eu não consigo escrever nada, nem pensar o mundo sem os dois lados. Digo sempre que são as duas faces, uma face da moeda e o seu reverso. Então, é como se um fio puxasse o outro. Portanto, é quase impossível. Claro que em termos académicos é possível escrever, pensar mais relativamente a Angola ou relativamente a Portugal, mas em termos criativos, em termos subjetivos, em termos anímicos, é impossível. Estão os dois sempre, digamos que entrecruzando os mundos. Portanto, tudo o que eu escrevi até hoje, e publicado ou não, passa necessariamente pelos dois mundos, porque é automático em mim, não consigo, sai. Portanto, muito obrigada pela pergunta, e é assim, os dois, eu não sei qual inspira mais, talvez de uma certa forma de estar no mundo, talvez mais Angola, este calor, de certa forma ligado às pessoas, e ao mundo envolvente, uma certa rebeldia interior, mas, por outro lado, a família é portuguesa, eu sou portuguesa e, portanto, Portugal também está em mim, naturalmente, estão os dois no mesmo plano, nesse aspecto, portanto. E já agora um beijinho para a Fátima Correia, que é a minha irmã. Regina... Minha irmã de sangue. Legal. Aqui no programa a gente tem um momento que é muito importante, que é relembrar determinadas pessoas que tiveram uma presença importante na nossa vida poética, né? E homenageá-las, né? Sim. Eu acho que é um ato de amorosidade e de humildade, inclusive, do poeta homenagear outro. E você citou a Olga Gonçalves como uma pessoa que teve uma presença marcante desde o início da sua obra. Você poderia falar um pouco da Olga Gonçalves, dessa sua homenageada? Sim, eu tenho muitas saudades da Olga Gonçalves. A Olga Gonçalves dizia-me às vezes, com muito carinho, Regina, tu és eu com 20 anos de diferença, porque era o que ela me dizia às vezes, porque tínhamos, pelos vistos, embora pertencendo digamos, a classes sociais completamente diferentes, ela, enfim, era da alta burguesia, quase aristocracia, e eu não, pertencia a uma classe humilde, simples, mas ela tratava-me como igual, com um carinho, e eu era mais nova, de facto muito, quando a conheci. Também a conheci, entre aspas, por acaso. São os tais encontros na vida, têm sido assim, quase tudo por acaso, e não é por acaso, que eu sei que não é, mas não procuro, é como se as coisas se fossem
é como se fosse uma teia em que se vai, em que os elos vão cruzando, vão fazendo uma corrente uns com os outros. E a Olga Gonçalves foi a responsável pela minha primeira publicação, o livro Os Enteados de Deus, o tal que ganhou o Prémio de Revelação da Associação Portuguesa de Escritores e da Câmara Municipal do Montijo, em 89 ou 90, creio, já não me lembro muito bem. Ela foi a responsável porque, enfim, conhecemos-nos e ela quis ler o manuscrito, eu não tinha confiança nenhuma em mim, aliás, eu sou muito pouco autoconfiante, isso é talvez um defeito, mas é uma das, enfim, características da minha personalidade. E ela fez com que esse manuscrito fosse enviado para, porque achou que devia ser publicado, fosse enviado para um prémio, para um concurso da Associação Portuguesa de Escritores e da Câmara do Montijo, e na altura, e pronto, e ganhou. E então, a partir daí, foi patrocinado e o livro foi publicado, e aí começou um certo caminho de publicação de coisas que tinha escritas e que fui selecionando. Portanto, a Olga, primeiro, foi, digamos, minha madrinha literária, e até para sermos sócios, enfim, membros da Associação Portuguesa de Escritores, de que eu sou, é preciso termos duas pessoas que nos apadrinhem, digamos, ou era assim. E a Olga Gonçalves foi a madrinha, e o padrinho foi o grande escritor português João de Melo, que também, que aliás é com ele que eu aprendo a dizer que sou de muitas ilhas. Ele é açoriano e é um homem fabuloso também. Bom, então, a Olga é uma escritora que hoje me põe triste no sentido em que não se lhe dá o devido valor em Portugal. Portanto, ela é muito mais lida fora de Portugal, faz parte de currículos de cursos de literatura portuguesa em universidades estrangeiras e em Portugal está, de certa forma, esquecida quase, não é? É uma pessoa que, por exemplo, ela subverteu a linguagem completamente, porque pegou na linguagem do cotidiano, num tom coloquial, e deu-lhe uma importância para a escrita da ficção. Ela notabilizou-se na ficção, ganhou vários prémios, isto tudo a partir de 1975. Há um livro dela muito conhecido, que ganhou o prémio Ricardo Malheiros, que se chama A Floresta em Bremerhaven. Foi uma mulher à frente do seu tempo, acho eu. Ela ocupou-se muito de temáticas marginais, prostituição, imigração, os meninos de rua, as pessoas ligadas ao extrato social muito baixo dos bairros da Lata, a promiscuidade, a traficância de droga, enfim, ela questionava a realidade sociológica coletiva do Portugal pós-revolucionário, pós-25 de Abril. E, portanto, foi poetisa, foi ficcionista, foi tradutora, e eu, enfim, portanto, foi uma mulher com uma sensibilidade fabulosa, e eu gostaria de vos ler um soneto. Ela foi, como digo, muito mais conhecida com a prosa, não é? Com a ficção, com vários romances, mas eu vou ler um soneto dela, de um livro que se chama Só de Amor, e são só sonetos. Há um resto de ti no arvoredo, quando o dia desprende a solidão, quando digo frenético e descanso os meus olhos na sombra da restinga. Há um resto de ti que encontro a medo no imenso abajur de gaze branca, sobre a lâmpada rosa do relâmpago, onde as nossas imagens se concentram. Há um resto de ti neste fulgor de ritual de coxas e de línguas, entre dunas de sol e de lianas. Há um resto de ti que me não cansa,
por ser sombra, e ser fundo, e ser tecido de cicatriz contínua entreaberta. Olga Gonçalves nasceu em Luanda em 1929 e faleceu em Lisboa a 3 de abril, dia dos anos do meu filho, em 2004. Legal. Vamos chamar a nossa amiga Luísa, né, César? Chamar a nossa amiga Luísa e chamar também o Marcelo Bretas, Marcelo Bretas. Escritores, né? Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Boa Obrigado noite, por aceitar é um gosto estar aqui com todos vocês e muitos parabéns pelos 3 anos de emissão ininterrupta. Muito obrigado. Está faltando o nosso bolo, né? Não existe ainda bolo digital. É verdade. Está faltando Marcelo. Boa noite, Marcelo. Obrigado por aceitar o convite da Regina para participar como comentarista da sua obra. Seja bem-vindo e muito obrigado. Boa noite para todos. É um prazer enorme estar aqui, né? Esse programa, ele é super, tenho o maior carinho por ele, e pela Regina, idem, e pela Luísa, que eu conhecia tão pouco. Muito legal. Maravilha. E por nós também, né? Eu falei com vocês antes, no programa e Bom, Marcelo, como somos cavalheiros, primeiro vamos dar a voz à Luísa, né, para que ela possa se sentir à vontade e comentar a obra da Regina Correia. Luísa, palavras... Então, muito obrigada pelo vosso cavalheirismo. Eu vou, então, fazer algumas breves considerações, mesmo breves, porque a Regina, a obra dela fala por si mesma, e aproveito também para mandar um grande beijinho à Regina. É uma honra estar aqui a falar um bocadinho sobre o trabalho dela e uma grande responsabilidade também. Eu, então, tenho aqui algumas notas que vou partilhar convosco, e uma delas é que realmente ler Regina Correia é revisitar espaços que lhe são essenciais, como Lisboa e Luanda, já aqui foi dito, como Stuttgart e Hamburgo, e também como Funchal, na Madeira, e Cabo Verde, que são cidades ou países com os quais a Regina Correia estabeleceu laços duradouros e muito intensos. A Regina, já foi dito também, é uma autora premiada, intemporal, de continentes múltiplos, de geografias múltiplas e extensíveis, com um longo percurso, um sólido percurso, tanto em prosa como em poesia, rica em vivências díspares. Ou seja, para mim é um exemplo perfeito de miscigenação e de fusões. Ela é intrigante, versátil e efervescente também, tem o dom de compor textos sobre o caos e o vazio dos tempos, aquilo que nós chamamos os seus desertos, e que a Regina referiu há pouco como aberturas para o infinito. Ela fala sobre exílios, sobre a vulnerabilidade e a perda. Também escreve sobre a natureza, a fauna e a flora, as esferas, os insetos, as flores, as plantas, arbustos exuberantes, como buganvílias e jacarandás, que fazem-me lembrar, como leitora, pinturas de Gauguin, de Henri Rousseau e do mestre Caribé e da Tarsila do Amaral também. A Regina é uma narradora e poeta muito cerebral, do meu ponto de vista. Não creio que tenha uma escrita marcadamente feminina, exceto pontualmente, porque, de uma forma geral, ela escreve com humanidade e muita lucidez, de dentro para dentro e de dentro para fora. Ou seja, há um diálogo interno que pode ser partilhado com o exterior. É curioso que a Regina há pouco diz que não se sente escritora, talvez por pudor, acredito, mas nós, como seus leitores, sentimos-la irremediavelmente escritora. Melhor do que falar de Regina é, de facto, lê-la, ouvir a sua voz e ouvir o testemunho, como ouvimos há pouco. Sobre esta obra, a sua mais recente obra, que é a Conjugação de Mapas, são mapas sobreponíveis ao traçado das suas reais deslocações e permanências ao longo da vida, mapas poéticos, digamos assim. Estamos a falar especificamente da Ilha do Mussulo e arredores, da Fenda da Tundavala, das grutas de Ondimba, no Chivinguiro, da Huila, cidade de Lubango e Pretória, os rios Dande, Coanza, Tejo e Elba,
e a cidade reinventada por Manuel Bandeira, ironicamente ideal, que é Passárgada. Como exemplos temos a palavra mar, inclusive nos títulos, rio e oceano, palavra azul, fogo, deserto, pássaro, e que mais? Amor, vulcão, pátria, lava, barcas, janeiro e agosto. São termos que sentimos, que lemos, que ouvimos de forma recorrente e cuja presença se confirma nos seus textos através de uma busca mais sistematizada. A temática fixa-se subtilmente em ideias, lugares, circunstâncias como a morte, a saudade, a pobreza extrema, o desejo, a natureza, a infância, a tal infância que a Regina pulou, não é? A Regina não teve infância, família, Angola e Cabo Verde. Sobre as suas múltiplas geografias, eu creio que elas realmente estão arrumadas nos seus textos, tanto no Conjugação de Mapas como nos anteriores, e alguns dos seus textos têm contornos biográficos, recuperam memórias relevantes dos trilhos conhecidos nos tais matos, de que a Regina fala também, na praia ou nas cidades. Os capítulos do livro evocam outros poetas para introduzir a atmosfera dos textos, e o que destacamos desta obra são as origens, as memórias e a língua, Cabo Verde e a noção de pátria, entre rios e pescadores, terra, vulcões e mornas, a família, a melancolia, o sentimento de insularidade, a partida e os lutos. Luanda, e as palavras têm sempre um vínculo à terra, não é? Fala-se também no prazer da solidão e da clausura e a intimidade com o corpo. E creio que, mais ou menos, assim um bocadinho, de uma forma não muito superficial, mas também não demasiado aprofundada, até porque já muito foi dito pela própria autora sobre o que está na gênese de tudo que ela, da pessoa que ela é e do que escreve. Eu só queria, se vocês me permitirem, esta leitura será de cerca de 2 minutos, não vos vou tomar muito tempo, se me permitirem, ler aqui um poema que é Jacarandás de Angola e que sintetiza um bocadinho toda esta ligação entre as suas múltiplas geografias. Pode ser? Posso avançar com Jacarandás de Angola? Eu vou ler então. Com certeza. É nas ruas de Lisboa que o tempo galga muros. Mergulha em perfume eufórico de loucura azul-violeta, quase roxa, como a flor do jacarandá no dia, embaciando sobre um tímido clarão de acasos longínquos. É nas ruas de Lisboa, nas calçadas íngremes, que o vento afina a nota de outras ruas, praças, alamedas róseas, brancas, aniladas, ateando o esquivo entusiasmo, meio roxo, como a flor do jacarandá, rompendo a melancolia. Meio desaguando em junho, descaradamente, azul lavanda alfazema, azul lilás, azul Quénia, nos pátios de Lisboa, em seus becos recônditos, parques, jardins, indiferentes ao pranto oceânico da memória que arde nas rugas seculares do jacarandá. Árvore de cheiro dos índios, sagrado tronco, pau santo, pau preto de escravos do meu remorso amarrotado ao lusco-fusco de Lisboa, em Pretória ou no Lubango. Frondosos emergem afoitos da névoa fina e úmida do cacimbo, abrigando magnânimos gentes em alvas vestes e bichos da canícula escaldante e malfadada como a morte. Jacarandás de Angola. Os outros, semente viajeira no tango das marés, no choro dos violões, no samba, no semba das casuarinas, no lamento dos blues noturnos, ecoando na fenda da Tundavala, nas grutas do Chivinguiro. Os outros, os da minha infância de peixes raros, da lua pelas frestas do universo e de aves namorando sobre as copas do mangal. Jacarandás de Angola. Os outros,
Esses daquela época irreal, batucando códigos de mudança no latejar do futuro, entre os capins das margens e a submissão irada dos frutos nas terras de Jinguba e de café. Os outros, ó juventude no ouro da tarde distante, nas ruas da cidade marítima, onde acordaram ânsias e um cemitério cinzento só lembra as flores. Dir-me-ás, se voltares, sei que voltarás. Com os olhos vendados, percorrerás a traição da pele ancorada no mar sempre presente. Jacarandás de Angola. E assim termino esta pequena intervenção sobre a obra da Regina Correia. Legal. Obrigado, Luísa. Algum comentário em relação ao que a Luísa falou? Se não, eu vou chamar o Marcelo para fazer a sua leitura. Marcelo, com você. Eu não conheço a Luísa há tanto tempo, a Regina há tanto tempo quanto a Luísa. Na verdade, nós nos conhecemos há 4 anos atrás, conheci a ela e a obra dela num encontro de escritores lusófonos em Lisboa. Mas, a partir de lá, graças a esses meios que a gente tanto critica, né, essa vida de computadores e tudo mais, mas que nos permite fazer um encontro como a gente está fazendo agora, né? Conseguir juntar esses lados do oceano, a gente vem mantendo muito contato e se lendo mutuamente. Assim, tem sido um prazer enorme compartilhar. Todo dia a gente compartilha alguma coisa, um pouquinho desse amor, assim. Agora, a Regina é uma mulher do mundo, né? Ela é uma andarilha, né? E talvez exatamente por isso ela vira uma mulher sem pátria, uma mulher de tantas pátrias, ou de pelo menos de 2 pátrias, né? Ela é uma portuguesa de Angola e, por horas, ela é uma angolana perdida em Portugal, né? Mas ela tem um pé em muitos lugares, né? Na Alemanha, no Brasil, em Cabo Verde, e ela escreve isso um pouco. Eu vou sempre falar um pouquinho e vou ler, intercalando com leituras de poemas dela que vão fundamentando isso. Ela tem um poema que chama Geografia Primeira. Chama, ninguém determina a pátria onde sou. Reconheço-me na conjugação de palavras que a língua vem tricotando, retalho a retalho, como se um manto de luz abrisse todas as portas diante da orfandade, onde uma árvore milenar aponta seus ramos ao firmamento e cobre de azul o verde das folhas, mirando-se no espelho dos dias. Tenho, como aquela árvore do deserto, raízes fundeadas nas águas vítreas de exílios longínquos, clareados pela alma do poema. Fado ou pilar tripartido do esquecimento? Isso é de Conjugação dos Mapas, que é esse livro que ela lançou em 2020. Mas a Regina, a poesia dela, né, elas caminham sempre de mãos dadas, né, entre desertos e mares de Angola, Portugal, Cabo Verde, Alemanha, e ela dialoga muito com o Brasil, que é uma que ela conhece muito através da música e da literatura, que são também uma referência na vida dela. E ela vem sempre buscando encontrar essa fenda, né? Essa passagem que ele transporte ela para a passada daquela, né? Esse reino imaginário, né? Que ela sabe que ela só vai encontrar esse reino através da poesia e através dela que ela segue procurando. E esse reino, certamente, para a Regina, ela vai encontrar esse reino numa pequena ilha, né? Que vai estar entre Portugal e Angola, né? Porque essa passagada dela tem que estar nas águas, né? Ou numa curva de um rio imaginário dela. E aí tem os poemas curtinhos dela que ela fala disso, né? Ela fala, eu sou um animal de margens. O poema tem esse título. Sou um animal de margens, na floresta labiríntica do entardecer. Em cada pedra que me arroja o tempo, na espuma das marés, nos desertos que atravesso, há sempre um rio serpenteando
por entre a difusa luz da fuga e o alongado tornear de cada regresso. Isso está no livro dela, que é Sou Mercúrio, Já Fui Água, que foi relançado em 2012, se não me engano. Ela tem outro que fala, mesmo tempo, que é Ausência. Ela fala, furtivo raio de sol, trespassando o nevoeiro, à tarde em sobressalto e recortado no dia, esvaindo-se, rosto sombrio da partida. Há fantasmas alados, plasmados no silêncio da paisagem, rotas de ausência nesse rio imaginário, onde a memória é estranheza, e foi já terra prometida. Desse mesmo livro, Sou Mercúrio, Já Fui Água. E, por último, por onde me leva esta viagem? Por onde me leva asa de cera, que o sol derrete a chama intensa, que a neve acolhe, domada fera, que o vento dobra em fúria imensa. Por onde me leva passo gasto, sobre lama, pedra, espinhos, água, sobre branco gelo sem vida ou rasto, sobre a raiz do sonho e tanta mágoa. Por onde me leva esta viagem? Por onde, corpo, alma, gesto, se o rio é seco, em certa margem? Por onde me leva, vago instante? Por onde o eco sem regresso, se o grito é mudo, a palavra errante? Não é um livro, Sou Mercúrio. Então, mas a Regina, assim, eu só discordo da Luísa. A única coisa, quando ela fala assim, que a Regina não é feminista, acho que ela não é, de fato, ela não é feminista, ela tem um jeito de tratar o feminino, né? Muitas vezes com dureza, né? Mas aquela dureza também sem jamais perder a ternura. Ela tem um que ela chama Femina. No intervalo dos invernos, em que trono a liberdade, respiração negada ao leito das fêmeas pela tarde, quando da paixão o pranto extenuado do universo se desgarra das entranhas sangradas em cada verso. Nesse deserto febril de línguas, sal, frestas, em leque da lascívia, no mercúrio das arestas, que o corpo amardilhado decanta, feroz, errante, à boca das correntezas, em algum enlace diamante. Esse é do Conjugação de Mapas, desse último. Aí, só para acabar, a Regina, assim, ela ser do mundo, né? Ela sente intensamente as dores, né? As dores dela, as dores que não são dores dela, né? Ela sente a dor das águas, das matas, dos seres humanos que mais sofrem. Ela tem um poema que chama Resistência, que diz: um punhal rodopia do alto das palavras, regressa ao trilho dos deuses, uma enraivecido, grito dos danados, poderá o negrume cobrir a planície? Ou a estrela cintilar sobre a montanha? Ou mesmo o sol febril abrigar-se na fundura de um vale solitário? Uma guitarra açoitará o vento, guardiã do infortúnio irreparável, côndor, pedra em chama na pele do índio, na palavra resistência, e em cada rio amordaçado, leito de fome e de sede, uma árvore moribunda emerge da noite, do torpor endurecido por seus parcos frutos de acaso. É do livro Noite Andarilha, que foi uma reedição da Alfabetum de Lisboa em 2012. Bom, gente, eu acho que chega, prefiro, vamos ouvir a Regina, eu já falei demais. Hamilton, seu microfone está desligado. Eu queria ler um poema também, afinal de contas, nós podemos ler poemas da Regina, né? E depois a Regina com a palavra. Tem uma poeta brasileira, Helena Colodi, que eu gosto muito, que ela diz que no poema e nas nuvens, cada qual descobre aquilo que deseja ver, né? E eu vejo, por exemplo, nesse poema, Haverá ponte para Pasárgada, dizia uma busca dolorosa, né, de um outro mundo, de um outro imaginário, de um outro momento que possa superar essas dores da própria experiência vivida e da civilização também, né?
Talvez a gente se pergunte hoje, nesse trajeto que nós estamos vivendo, civilizatório, né, onde a razão dói muito no nosso corpo, e por isso nós somos poetas também, né, se haverá ponte para Pasárgada. Em algum momento da história, a gente tinha certeza quase que em algum momento iria ter essa Pasárgada, mas hoje a gente não sabe mais. Onde fica Pasárgada? Diz-me tu, poeta do tempo revisitado no gume diário do Retur UPI, Natal, naquela densa noite branca do exílio, vagarosa noite, tropeçando no morrão espectral de cada cigarro, no travo amargo do café predileto, no grito mudo da urbe em sua própria alma sibilando o último cântico de liberdade. É longo o caminho para Pasárgada? Diz-me tu, companheiro do afrontamento e da perplexidade, emboscado na voz cava do poema inacabado e no breu que resfolga e se alonga em cada rota suicida da cidade. Haverá ponte para Pasárgada? Diz-me tu, criatura sobrevivente a todos os naufrágios da lembrança, que danças ao ritmo da alma do mundo como um nômada se desnuda ante as ardências do deserto. Diz-me tu, diz-me, se avistaremos o farol sobre a cegueira, sobre o silêncio mineral dessas noites sem lua, estremecidas noites de saudade, de morte e de delírio, expectantes, teimando na margem fulgurosa do basalto fulgurante e tão perto. É isso. Regina. Oi? Regina? Sim. Não sei se me ouvem bem. Sim. Estão. Bom, Sim. eu estou um tanto, em linguagem muito coloquial, entupida. Que é como outra forma de dizer que comovida com as palavras da Luísa, primeiro, muito grata. Será que sou isso tudo? Bom, obrigada, Luísa. Não sei dizer mais nada neste momento. Abraço-te. E ao Marcelo, eu estou como direi, quase bloqueada, porque comoveu-me imenso a tua leitura dos poemas, adorei, quase não me reconheço a escrevê-los, lidos com esse andamento, esse balanço brasileiro. Que bom, que bonito, obrigada, muito obrigada, Marcelo, pelas tuas palavras. Realmente não é preciso às vezes conhecermos-nos há não sei quanto tempo, não é? Parece que nos conhecemos de há séculos, porque às vezes basta um olhar para criar a ponte dos afetos. Muito obrigada, Luísa, muito obrigada, Marcelo, pelas vossas palavras, pelas vossas leituras, que me comoveram muito, muito grata. E, naturalmente, aos nossos amigos César e Hamilton, pois que dizer, já disse, obrigada pelo convite, sinto-vos irmãos, sinto-me em fraternidade, que é o que acho muitas vezes que se falta cumprir entre os povos, a fraternidade, de facto. E pedi a licença agora, em jeito de até logo, até sempre. Vou ler-vos o poema do primeiro livro de poesia, Noite Andarilha, primeiro publicado, o Noite Andarilha, e é exatamente o poema Noite Andarilha que dá o título ao livro. Na penumbra arquejante, à boca da noite, fustigados pela aragem vulcânica da clausura, abriram-se dentro de mim rios andarilhos, como se em cada esquina de um tempo de alerta
perfilados contra o vento, surgissem inquietos, felinos insaciáveis, nos confins da floresta prenhe de sinais. Ébria de abandono, uma esmeralda na mão, navego o meu olhar verde pela verde alquimia da confluência das águas, em que descansa, como finíssima teia de aranha, a parcela de sonho que nos une. É um lugar de exílio, de queda e de ascensão. A ilha dos afetos interditos. Noite Andarilha. Muito, muito grata. Um abraço a todos. E aos que nos estão a ver e a ouvir, naturalmente, a todos. Um grande abraço. Obrigado, Regina. Regina. Sim. Uma coisa que tanto eu, o Hamilton, e acredito que uma boa parte de escritores e poetas brasileiros tem muito interesse em saber, é em que medida a televisão, as novelas brasileiras influenciaram vocês aí em Portugal no trabalho literário e poético. Ora bem, as novelas brasileiras influenciando a poética, talvez nem tanto. Não sei, se calhar Gabriela, Cravo e Canela, enfim, Gabriela, que foi a primeira novela brasileira que passou em Portugal e conhecidíssima, de Jorge Amado, pode ter influenciado. Bom, o que eu acho é que as novelas têm influenciado talvez uma certa forma de estar, comportamentos, de linguagem, uma certa ousadia no modo de vestir, de olhar, de se comportar, de há uns anos, quer dizer, as primeiras novelas. A sociedade portuguesa era um tanto cinzenta. O Brasil, naturalmente, como a África, tem outro colorido, outro calor. E a linguagem plástica do Brasil, não é? Do português do Brasil, que tem um ritmo ondulante, tem uma entoação que pode ser mais rápida, mais lenta, dependendo, enfim, das regiões do Brasil, mas que dão um certo andamento quase de sensual à própria língua. E tem uma terminologia também outra, não é? E eu acho que as novelas, isto é uma visão pessoal e também em conversa com pessoas amigas e outros, concluímos algumas vezes que as primeiras novelas brasileiras, agora talvez nem tanto porque isto está tudo muito globalizado, mas as primeiras novelas brasileiras vieram de facto trazer à sociedade portuguesa um outro colorido na linguagem, na maneira de vestir, trazer um olhar ousado sobre o mundo, sobretudo às mulheres, não é? Libertou-as um pouco para uma certa ousadia, entre aspas, mais do que influenciar, digamos, a poética. Isso talvez, sim, alguns, digamos, poetas brasileiros deste tempo, que têm de facto um uso da língua muito mais plástica do que nós, quer dizer, vão buscar temas que, não, como nós diríamos em Portugal, não lembra ao diabo, e com qualquer coisa escrevem um poema e encontram sentido, não é? É como que se fosse uma disrupção que encontra caminho unido, é assim, não sei, isto é o que eu sinto, e talvez... por exemplo, há um poeta e amigo, Osias Filho, brasileiro, que vive em Lisboa, vive cá, em Portugal, tem uma poesia maravilhosa, publicou agora um livro que diz Os Cavalos
também adoram maçãs. Basta este título, não é? Assim um tanto a caminhar quase que para uma linguagem disruptiva, meio absurda, e isto quase que só podia ser de um brasileiro, não é? Depois, sim, mas é muito bonito, eu gosto muito, quer dizer, não é o meu estilo, mas é um enriquecimento, e portanto talvez nesse sentido, não é? Mas as novelas não creio que tenham influenciado a poética, mas mais isso, os comportamentos, sobretudo, como digo, das mulheres, uma certa libertação na rua, digamos, e em casa talvez, também. E, Regina, quais são os poetas assim brasileiros mais conhecidos hoje em Portugal? Que o pessoal lê mais, cula mais a ver? Penso que os do Cânon, não é? Continuam. Bom, Vinícius de Moraes, por todas as razões, porque tem a componente musical que o transportou para, digamos, o grande público, não é? E, portanto, e fala muito de amor, e isso faz com que quase toda a gente conheça em Portugal e tenha lido Vinícius de Moraes. Depois há um certo lirismo daquela temática social, aquele caráter intimista da Cecília Meireles, que já é, enfim, para um outro público, talvez mais feminino, não sei. Depois temos, sei lá, naturalmente os clássicos, o Carlos Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira, o João Cabral de Melo Neto. Estou a falar destes do cânon, não é? Clássicos que um certo público português naturalmente lê, conhece e tem naturalmente uma ideia. Depois há o Manuel de Barros, que é aquela personagem que corta tudo. Cá está, só podia ser brasileiro, com aquela poesia que vai buscar temas do cotidiano e da natureza, mas que, meu Deus, completamente loucos, não é? Mas que são tão belos, tão lindos, com uma pureza, uma imagética, um olhar de criança quase sobre o mundo. Que nós não temos tanto essa tradição, portanto, na poesia portuguesa, portanto, é mais, de facto, Brasil. Lembro-me também do Ferreira Goulart, sei lá, de uma Adélia Prado, da Hilda Ilst. Gosto muito também da Liv Natália, ela tem uma escrita belíssima, sei lá, pronto, estes que as pessoas mais leem e conhecem, não é? Como é que se chama? A Evarista, Conceição Evaristo, etc. Bom, certo. São muitos. O Brasil é um mundo, o Brasil é um continente. É verdade. E já agora o Marcelo Bretas, ora bem, só faltava. E Hamilton Faria, que tem poemas lindíssimos. Eu tenho conhecido agora ultimamente e eu não tenho jeito nenhum e para os chamemos lá Icai, não é? E ele tem coisas belíssimas também assim, como o César, olha, enfim, agora aqui os nossos, não é? A família, o Marcelo, Hamilton e o César, que são a família. Regina, que conselho que você daria aos poetas novos, jovens, que querem entrar para esse mundo mágico da literatura e da poesia? Eu acho que eu não sou ninguém para aconselhar ninguém, mas se me perguntassem, o que eu acho é que têm que ler muito, que é o que hoje escasseia um pouco, porque há esta urgência, não é? Este imediatismo que também as redes sociais e esta nova era da comunicação, não é? Dos média, provocam, causam, originam, mas falta muita leitura de base. Eu costumava dizer aos meus alunos, sobretudo na Alemanha, que eram alunos de português e de cultura e literatura portuguesa, eu costumava dizer-lhes que para escreverem um parágrafo como escrevia Saramago, sem pontuação, como eles diziam muitas vezes, porque tinham erros, era preciso primeiro saber usá-la. Isto é como a história do improviso.
para se improvisar é preciso trabalhar muito antes e saber improvisar, é preciso conhecer o terreno que se pisa. E, portanto, o conselho que eu dou é ler muito, ler os clássicos, conhecer, porque a partir da base, que são, no fundo, os clássicos, então podemos partir para todas as disrupções possíveis e para todas as inovações. Esqueci-me de referir e tenho que referir, ainda bem, muito obrigada, Luísa, por teres dado nota de um grande poeta jovem brasileiro, que é o Germano Xavier, e que a Luísa Fresta tem tido a honra e a competência de traduzir para francês, portanto são edições bilíngues, e eu dei uma humilde contribuição também em textos pós-fácil, digamos. Tem obras maravilhosas, ele escreve, é um autor, é um poeta de tom filosófico muito, muito, muito bom. E é um jovem, Germano Xavier. Tomem nota. Muito obrigada, Luísa. Estava a esquecer-me, meu Deus. Ele não ia perdoar e com toda a razão. Bom, meus queridos, infelizmente, nosso programa está no final. Eu queria agradecer muito a Regina por topar essa aventura. A gente chama sempre de aventura porque a gente sabe como começa e nunca sabe como termina, que é maravilhoso, né? O imponderável está sempre presente na nossa conversa. Agradecer a Luísa Fresta também por ter aceito o convite da Regina e participado com seus comentários sobre a obra dela, e ao querido amigo Marcelo Bretas, que disponibilizou o seu tempo também para nos prestigiar e aceitar o convite da Regina como comentador da sua obra. Muito obrigado, Marcelo. E antes de encerrar, eu preciso dar um recadinho, porque eu virei youtuber de repente, né? Depois de velho, eu virei youtuber. E eu preciso lembrar o nosso público da importância deles se inscreverem no canal do Poetariado, né? Para que a poesia tenha um maior alcance, seja mais divulgada. E cada inscrição no canal do Poetariado é uma contribuição para isso. Então, lembro aos nossos queridos ouvintes, agradeço a presença de todos vocês, né, para não deixarem de acionar o sininho, se inscrever no canal, né, e acompanhar a nossa produção, porque no nosso canal, além dos programas que ficam arquivados, né, no canal do Poetariado, que ficam arquivados, nós temos vários vídeos com poesia, né, vídeos, poemas, que a gente procura sempre divulgar. Então, muito obrigado a todos, né, especialmente ao trio elétrico, a Regina, a Luísa e ao Marcelo Freire. Muito obrigado. Obrigada. Só dar um toque também, é o seguinte, 3 anos é tempo de avaliação, né? Eu acredito que seria muito benéfico, muito útil para o canal se as pessoas, os ouvintes, etc., mandassem algumas avaliações, sugestões de crescimento do programa, né? De orientações, etc. Eu acho que seria muito bom. E todas as dezenas de pessoas que já participaram desde o primeiro programa, né? Eu acho que só nós podemos crescer, porque esse momento aqui é um momento de síntese de vários encontros preparatórios, né? Quer dizer, são 2 encontros preparatórios para chegar nesse momento aqui. E eu agradeço já de antemão a todos vocês pela disponibilidade, pelo tempo investido, etc., para a gente fazer esse registro tão importante de obras de poetas importantes e homenagens, etc. Agradecer a Regina, agradecer a Luísa, agradecer ao Marcelo e agradecer a todos nós por esse momento rico de trocas, de compartilhamento, de escuta poética, de emoção estética, vamos chamar assim. Muito obrigado.